Queridos e amados irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Um bom assembleiano, a gente não pode perder esse costume, né? Quero louvar muito a Deus pela vida do nosso líder, pastor Silas. Vi aqui o pastor Jaiminho, pastor Xande, a família. Muito bom estar aqui com os irmãos, vi o doutor, muitos amigos aqui. São 8 anos aqui. Como é que passa, né? Novembro, há 8 anos atrás, em novembro, eu estava entrando por essas portas aqui, participando do projeto pela primeira vez. Já fazem 8 anos. E, como o pastor falou, eu estive ali na sua residência, conversando, se abrindo, porque pastor também precisa ser pastoreado, irmãos. Pastor precisa ser pastoreado, pastor também precisa receber. Eu louvo a Deus porque eu vejo no pastor Silas essa pessoa que nos apacenta, que nos acolhe, que nos orienta, né? Louvo a Deus pela vida dele e pela vida dos irmãos de ter esse privilégio de tê-lo como pastor. Sem bajulação, tá, irmãos? É de coração, tá bom? Glória a Deus. Permita-me apresentar mais uma vez, eu sou o pastor Jonatas da Márcia. Inclusive, esse da Márcia eu adquiri por causa dos irmãos da Igreja Batista, porque eu fiz o Casados para Sempre, né? E aí a minha esposa uma vez falou assim para mim: poxa, meu amor, nós vamos visitar as igrejas, está conosco o pastor Jonatas e a sua esposa. A esposa não tem nome? Está aqui o pastor Xande e a sua esposa, já sei que é Mônica, não esqueço mais. Acertei, né? Acertei. Então, quando nós fizemos esse encontro, e os líderes se apresentando, eu falei, pronto, agora ficou fácil. Agora vou em convenção no Brasil, irmãos, eu chego lá, o pessoal, pastor Jonatas, como é que está a Márcia? Nunca viram a Márcia, mas por ser da convenção, postar alguma coisa, né? Falar alguma coisa da palavra de Deus, botar alguma coisa de secular e botar lá, pastor Jonatas da Márcia, a pessoa já pergunta como está a Márcia. Graças a Deus por isso. Eu, como ele falou, sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus Duque de Caxias, 19 anos ali na congregação do Pilar, e eu fico feliz pelo pastor ter franqueado essa oportunidade de eu trazer aqui um testemunho, irmãos. Eu falei para o pastor lá na residência dele que, quando eu sou convidado para pregar a primeira vez em uma igreja, eu fiz um propósito com o Senhor de trazer um testemunho, que eu digo para os irmãos que vai edificar a vida dos irmãos, algo que Deus fez comigo assim, de sobrenatural, e eu fiz um voto com o Senhor, de que onde eu fosse pregar pela primeira vez, se o líder me autorizasse, como ele me autorizou, eu iria trazer esse testemunho. Já preguei em outros lugares, mas como eram temas específicos, eu não pude, mas eu, conversei com a direção, como um tema específico, como missões, outros temas, de família, até de família eu uso esse testemunho. Mas eu agradeço do pastor por ter me dado essa oportunidade. Eu quero ler o versículo base, o livro e o versículo base que eu sempre uso para trazer esse testemunho, que está no livro de Isaías, no capítulo 43, e o versículo de número 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu ou operando eu, quem impedirá? Meus irmãos, eu sou um dos 6 filhos da dona Nina, como era chamada minha mãezinha, Nina Rocha, dona Maria da Conceição da Silva Rocha, e nós nascemos ali na Mangueirinha, morei ali 41 anos, já estou há 12 anos aqui, vou fazer 12 anos agora em julho, que moro aqui em Piabetá, e por 40 anos, que um ano eu morei no Pilar, 40 anos eu morei ali, nasci em São João, já fui morar ali, só nasci em São João e fui morar naquela residência ali no complexo da Mangueirinha, um lugar chamado Periquitos, que na verdade Periquitos não existe, ou é Lave Bilac ou é Parque Seu do Bonfim, mas como é ali bem no meio, e ali tem a garagem da Reginas, e ali tem esse ônibus Periquito variante, e ficou conhecido como Periquitos. A minha mãe foi abandonada, nós fomos abandonados pelo meu pai, ainda muito, muito novos, 6 filhos, minha mãe sozinha, veio lá de Pernambuco, para cá, se casou nova, com 17 anos, teve meu irmão com 18, e a mim com 19, logo que completou 18, teve meu irmão, logo que completou 19, me teve, porque ela nasceu em 10 de julho, e eu nasci em agosto, meu irmão também nasceu em agosto, e meu pai, infelizmente, era aquele crente Raimundo, irmãos, era um pé na igreja e outro no mundo, infelizmente, e de tanto desses desvios de conduta, de quebrar o 7º mandamento,
acabou saindo de casa para viver uma vida difícil e deixou a minha mãe. E minha mãe teve que, então, trabalhar. Ela tinha terceira série. E meu pai sempre foi camelô, sustentava a casa como camelô, trabalhava em Copacabana. Ele saía na segunda e só voltava no sábado. Ele deixava minha mãe com um pouquinho de dinheiro, eu não me esqueço disso. E minha mãe tinha que se virar com aquele dinheiro já acabava na quarta, às vezes até na quinta. E nós tínhamos que comprar ali o ovo na barraquinha da vizinha ali, fiado, e a Coca-Cola, e ela comprava o pão e dividia para a gente, né? Mas esse relato, irmãos, é para... Eu hoje entendo que isso é para eu glorificar a Deus, porque em todo tempo Deus guardou a mim, e a meus irmãos e a minha mãe, para a glória do nome dele. E quando ele chegava no domingo, ele pagava ali, no sábado à noite, ele pagava as contas no domingo, no sábado mesmo, no domingo, e novamente ele ia sair na segunda, até o dia que ele não voltou mais. E eu já criança, já queria ter o meu dinheiro para comprar meu doce, e não tinha, eu queria comprar alguma coisa e não tinha, e eu já catava um ferro velho, uma lata, para poder ter um dinheirinho, né? Eu já tinha esse costume de catar, hoje é reciclagem, hoje está mais chique o nome, né? Mas na nossa época, de quem é mais antigo, aí sabe que era catar ferro velho, né? Catar papelão, catar ferro, e eu já fazia isso, novinho, bem novo, para poder ter um dinheirinho, para poder comprar alguma coisa para eu ter, para mim mesmo. E quando meu pai saiu de casa, a minha mãe me levou para trabalhar, ela ia para Copacabana, e ela comprou uma caixa de picolé para eu vender. E eu lembro que eu pegava meu picolé ali em Caxias, passava na rodovia, na Shopping Center, e ali mesmo, às vezes, eu vendia um picolé naquela ponto do Carioca, né? Ia para Copacabana, e vendia minha caixa de picolé com meu irmão, e eu gritava me lembro até hoje, adolescente, pré-adolescente, olha o picolé, eu falei 10, eu gritei 10, eu pedi 10, olha o picolé. Gente, faz muitos anos isso, deve ter pelo menos uns 40 anos, que eu tenho só 52, obrigado pelo só, pessoal. Nossa, pastor, eu vou voltar para pregar, estou dando testemunho, me chamo, porque eu gostei do pessoal, né, irmãos? Então eu me lembro claramente disso, e eu me lembro que eu andava naquela orla ali do Leme, a Leblon, né, Ipanema, aquela orla toda de Copacabana, vendendo picolé, e às vezes encontrava meu irmão se chama Davi, né, meu pai também era Davi, ele é o Davi filho, e eu encontrava com ele, e ele perguntava, e aí, já vendeu, acabou tudo? Não, ainda estou com a metade. Rapaz, eu já acabei meu picolé todo. Eu falei, ainda estou com a metade, me dá essa caixa aqui. E aí vendi o dele também, né? Eu descobri que eu tinha esse dom de venda, pastor. Esse dom de venda, graças a Deus. Irmãos, e quando meu pai saiu de casa, eu também resolvi sair da igreja. Minha mãe me levava para a igreja, porque ela aceitou Jesus e levava-nos sempre para a igreja, né? E eu fui conduzido no caminho do Senhor. E a palavra diz que nós devemos ensinar a criança no caminho, né? Tem uma criança aí? Tem uma criança? Pede ele para vir aqui, fazer uma dinâmica com ele, por favor. A palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar a criança no caminho, não é ensinar a criança o caminho. Uma coisa é você, vem cá, filhote, por favor, vem cá, vem, pode ser um mais adulto, não tem problema não. Vem você aqui, o filho você, adolescente, vem cá, esqueci o nome dele, Guilherme. Então, irmãos, ensinar a criança no caminho não é ensinar a criança o caminho, é no caminho. Guilherme, eu tenho duas filhas lindas, Guilherme, Gabriela e Beatriz. Gabriela é enviada e a Beatriz é que nos faz muito feliz, né? Mas eu sempre quis ter um filho homem. Prazer, meu filho, de ter você aqui do meu lado. Então, irmãos, ensinar a criança no caminho é algo que, quando ele crescer, ele não vai se desviar, né? Você vai com a criança, Guilherme tem quantos anos? 12, 14, vamos dizer que Guilherme tem 7 anos, tá, irmãos? Você vai com ele para a escola do pastor Silas, meu filho, eu vou levar você na escola lá, no pastor Silas, ele vai te ensinar o A, o B, o C, o D, ele vai te ensinar o A, E, I, O, U, mas lá na igreja ele vai te ensinar a obedecer a palavra de Deus, está entendendo, meu filho? Sim. Está entendendo mesmo? Sim. Meu filho é muito inteligente, né? Qual o teu nome? Meu filho, nós vamos agora lá no Dr. Bruno, você está meio magrinho, está meio raquítico, né? Eu vou lá que ele vai passar uma vitamina para você, meu filho, tá bom? Estou vendo que você está meio assim, meio pálido, mas preste atenção, meu filho, eu estou no caminho, irmão, saí de casa, estou no carro, estou na condução, já desci do ônibus, já desci do carro do estacionamento, estou indo até o consultório, estou no caminho. Lá no Dr. Bruno.
ele vai passar medicamento para você, meu filho, tá? Mas se um dia, meu filho, mesmo você ainda bem novo, ou se um dia você casar e tiver filhos, e vier algum diagnóstico contrário na sua vida, saiba, meu filho, que a palavra de Deus diz que Jesus é o médico dos médicos, e que agindo Deus, que operando Deus, meu filho, ninguém pode impedir. Entendeu, meu filho? Sim. Entendeu mesmo? Sim. Isso aí, meu filho, guarda a palavra, meu filho, amém? Meu filho, nós vamos na padaria da irmã Mônica, tá bom? Nós vamos lá, eu estou no caminho, irmãos, estão conseguindo entender? Estou no caminho com ele. Mas, meu filho, preste atenção, a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem. Então você, meu filho, leia a palavra, medita na palavra, não fica só jogando videogame não fica só no Facebook não, sai, meu filho, do Instagram, está ouvindo, meu filho? Tá? Nós vamos comprar o pão lá, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos se alimentar da palavra de Deus, está entendendo, meu filho? Sim. Uma salva de palmas para o meu filho lindão, né? Viu como é que é inteligente? Então, irmãos, eu fui ensinado no caminho, mas o mundo nós temos muitos atrativos no mundo. Só que o mundo, irmãos, é como um teatro, é uma fachada, né? Uma coisa é aqui fora, outra coisa é quando está atrás das cortinas. E eu gostava de futebol. Meu sonho é ser jogador de futebol. E quando a gente jogava futebol, as pessoas nos pegavam e nós pegávamos as pessoas, ou seja, a pessoa batia na gente e a gente batia na pessoa. E aí começava a xingar palavrão, e 13 anos é uma idade, 13, 14, 12, que já começa a despertar também para a questão, né, da libido. Então já queria namorar, já estava começando a namorar as meninas, e botava a mão aqui, botava a mão lá, e cristão namora assim, sim ou não? Juventude, cristão namora assim, sim ou não? Não. Namoro do cristão, namoro santo, né, diferenciado. Então, eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu estou saindo da igreja, pastor Barbosa, irmãos, isso há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, 35 não, 40, comecei com 13, 40 anos atrás na Assembleia de Deus, vocês imaginam, o pastor falou para mim, meu filho, por que você quer sair da igreja? Não, pastor, porque eu quero ser jogador de futebol, e aí eu brigo lá com as pessoas. 40 anos atrás, o pastor falou para mim assim, pastor Silas, que sabedoria daquele pastor, mas meu filho, não sai da igreja por causa de futebol não. Os irmãos aqui talvez não saibam, outros já saibam, mas antigamente na Assembleia de Deus, ver televisão era pecado, andar de bicicleta era pecado, jogar futebol era pecado, né, irmãos, tudo era pecado, né, graças a Deus que mudou bastante. E aí o que aconteceu? Ele falou, não, meu filho, eu já tenho os atletas de Cristo, tem o Silas, tem o Jorginho, né, tem o Marcelinho, ele começou a falar alguns nomes. Não, pastor, mas eu também estou começando a namorar as meninas, e eu estou fazendo algumas coisas que não é legal, cristão não pode andar assim, cristão tem que andar direito. Aí ele falou algo muito importante para mim, que eu não me esqueço, meus filhos, as portas estão abertas, quando você precisar voltar, volte, nós estamos aqui te esperando, mas o mundo não é o teu lugar é aqui. E eu saí, irmão, saí com 13, comecei aí a viver no mundo, né, e ir para as baladas, eu comecei a perder muitos amigos ali no Complexo da Mangueirinha, muitos amigos, os dedos da mão e dos pés não tem condição de eu falar os nomes, vai faltar gente, pastor Jaiminho. E com 16 anos, irmãos, eu perdi meu primo que era colado comigo, tanto colado de muros de residência, quanto colado de andar, só que quando ele ia drogar, roubar, prostituir, essa parte eu saía de perto dele, mas eu sempre andava muito com ele. E ali em Caxias, no Parque Lafayette, tinha uma festa chamada Festa do 17, que é uma festa junina muito famosa, que era muito famosa aqui no Rio de Janeiro, naquela época. E nós já estávamos jogando ali um joguinho, e de repente ele falou assim, vou embora. Eu falei, já vai embora? Ele que era o camarada da madrugada, né? Aí eu falei, vou embora. Eu falei, que isso, cara, fica mais um pouco. Não, vou embora. Vamos? Eu falei, não vou não. Aí ele foi. Logo depois, irmãos, uns 10, 15 minutos, veio meu irmão, vamos embora. Eu falei assim, meu irmão também quer ir embora, também que era outro, gostava da madrugada. Então vamos. Irmãos, quando eu fui passando na Rua Mauriza, que é uma rua principal ali no Parque Lafayette, eu estou andando e estou vendo um monte assim, como se fosse um cachorro morto, um entulho ali de longe, né? E quando eu fui chegando, fui vendo que era um corpo. E era o meu primo, irmãos, que infelizmente tinha tomado um tiro na cabeça, né? E aí nós pegamos ele pelos pés e pelas mãos, quase fomos atropelados pelo ônibus da Flores, ali em Caxias, pediu para parar para socorrer a gente, ele não parou, logo depois veio um camburão, nós entramos no camburão, botamos ele ali, e foi diagnosticado que infelizmente ele estava morto. E aí, irmãos, eu pude perceber que o mundo não era o meu
lugar. Eu falei, não, tem que voltar para Jesus, porque lá na igreja eu me sentia bem, cantava no grupo das crianças, me sentia tão bem, e aqui é só tristeza, toda hora perco alguém, toda hora uma notícia ruim. Não, vou voltar para Jesus. Aí um domingo eu ia para a igreja, um domingo eu ia para o Terração, um domingo eu ia para a igreja, outro domingo eu ia para o Justino, um domingo eu ia para a igreja, outro domingo eu ia para 5 de Maio, um domingo eu ia para a igreja, outro domingo eu ia para a balada, até que eu resolvi, no dia 26 de agosto, que era um domingo, aceitar Jesus como meu Salvador. E os colegas já vinham me convidando, tinham se convertido lá na igreja, Assembleia de Deus da Rua Marambaia, lá no Periquito, e eu dizendo para eles, não, que eu ia aceitar, que eu ia voltar, e eu resolvi voltar naquele dia. A igreja Assembleia de Deus de Marambaia, era só esse espaço, só esse banco aqui, de lá, até na irmã lá de camisa cinza, né, atrás da de verde, a igreja era pequena assim mesmo, desse tamanhozinho assim, bem pequenininha, e eu lembro que eu botei uns banquinhos de madeira, bem simples, feita à mão. Eu me lembro que eu botei a cabeça assim no banco da frente, e quando eu levantei a cabeça, já estava dando a bênção apostólica, pastor Silas. Eu falei, não teve pregação? Não teve, foi uma bênção. Ué, como é que eu não ouvi? Ué, pensei que você estava ligado com Deus, você estava dormindo. Eu falei, que dormindo, não estava nem com sono. Não entendi, pastor, mas depois eu fui entender, porque no dia 29, que era uma quarta-feira, como hoje é uma quarta-feira, era o dia do meu aniversário. Parabéns para quem pegou rápido aí. Era o dia do meu aniversário, pastor. Olha como é que Deus marca a gente, né? Então, na quarta-feira eu fui na igreja, e eu me lembro até hoje, quem foi o pastor que pregou, foi um pastor de São Paulo, chamado Ricardo. Qual foi a mensagem? João capítulo 10, que fala sobre as ovelhas perdidas, né? Numa quarta-feira, no dia 29 de agosto de 1990, dia, mês e ano em que eu aceitei Jesus e que completei 17 anos de idade. Já estou há 35 anos na presença de Deus, né, irmãos? Para a glória e honra do nome do Senhor. Conheci a Márcia logo 2 meses depois, e quando vi aquela morena bonita, eu falei, não, eu quero me casar. E a minha mãe tinha uma barraca de camelô, lá em Copacabana, que era na Santa Clara com Nossa Senhora. Se um dia vocês passarem na Nossa Senhora de Copacabana, na esquina com a Santa Clara, vocês vão ver um relógio lá. Naquele relógio ficava a barraca da minha mãe, ela vendia lingerie. E ela pediu para parar de vender picolé, pastor, para ficar ali com ela, porque ela precisava de alguém na barraca, ninguém melhor do que o filho. E ela falou, fica aqui, meu filho, porque tua mãe tem que fazer compra, tua mãe tem que ir no médico, tua mãe tem que se cuidar, então fica aqui na barraca, e eu te dou toda semana um dinheiro. Eu falei, tá bom, mãe. E aí eu comecei a ficar naquela barraca, e foi naquela época do importado do Paraguai, que era uma febre, né? E aí chegou um senhor e falou, você não quer vender aqui uns produtos consignados? E eu comecei a botar uns consignados na barraca da minha mãe. Digamos que a barraca fosse desse tamanho, eu comecei a pegar esse pedacinho aqui. Comecei a vender bem, aí comecei a tomar mais da barraca, e minha mãe falou, meu filho, faz o seguinte, bota uma barraca para você está tomando o espaço das minhas calcinhas toda aqui, né? Que ela vendia lingerie. E aí, irmãos, ao invés de eu pegar daquele senhor, eu com 17 anos, passei a viajar, pastor, lá para o Paraguai com 17 anos. Ia até Foz do Iguaçu, atravessava a ponte, né, cidade do Oeste, né, a ponte da Amizade, ia lá e comprava mercadoria. E com 17 anos, pastor Silas, eu já ganhava $1.200 por mês, com 17 anos, há 35 anos atrás. Porque um dólar hoje a R$6, vamos botar, né? $1.000 dá R$6.000, né? Então já ganhava um dinheirinho, isso nem o mês todo, porque dentro desse mês eu ainda viajava para comprar. Então assim, Deus começou a me abençoar muito. Até uma questão de ignorância, irmãos, porque na verdade eu estava até contrabandeando, porque passava a cota, mas a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Depois que a gente conhece a verdade, a gente não pode praticar mais o pecado, não é verdade? Mas na minha ignorância, Deus me abençoava. Só que com 18 anos, Guilherme, o que tem que fazer? Eita, Guilherme, o que faz, Guilherme, com 18 anos? Se alista, isso, tem que se alistar. Só que eu não queria me alistar, porque, irmãos, naquela época que eu servi, em 92, o soldado ganhava 1/3 do salário mínimo. Hoje não, todo mundo que entra já ganha um salário mínimo, mas naquele ano foi o último ano que o soldado ganhava 1/3 do salário mínimo. Vamos botar 1.500 hoje, R$500. E eu falei, meu Deus, eu vou servir para quê? Para ganhar R$500, porque eu posso ganhar 6.000, e eu já queria casar com a Márcia. Com 6 meses já comprei geladeira e fogão, porque crente comprometido é assim, né, irmão? Não engana a filha dos outros, né? Já mostra que quer um compromisso sério, não é verdade? Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, fiz de tudo para sobrar, tudo decente, não menti, não enganei, não disse que tinha problema nenhum, não disse que era viciado, não disse que era, porque essas perguntas todas eles fazem, se era homossexual, eles perguntavam tudo isso lá na entrevista naquela época, não sei se ainda pergunta até hoje.
se tinha envolvimento com o tráfico, se tinha problema de vício. Falei, é verdade, fiz todos os exercícios, né? Só, irmãos, que Deus não queria que eu ganhasse dinheiro, Deus queria que eu ganhasse almas. Irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não queria que eu ganhasse dinheiro, Deus queria que eu ganhasse almas. E uma irmã havia falado comigo, ô Jonatas, eu tive um sonho com você, eu via você pregando para gente grande, pessoas de autoridades. E realmente, irmãos, no quartel, eu preguei para traficante, para homossexual que hoje é casado, obreiro da casa do Senhor, é meu amigo no Facebook. Eu preguei para coronel, para general, né, para aspirantes que hoje já devem ser generais ou coronéis, ou então já estão até na reserva. Eu ganhei muitas almas no quartel para Jesus, meus irmãos. Quantos desviados lá, hoje são pastores, são meus amigos, eu ainda tenho contato com algum deles. Por quê? Porque Deus queria que eu ganhasse alma e não ganhasse o quê? Dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, mas Deus queria que eu ganhasse alma. Então, a vontade de Deus, irmãos, na nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, amém? Não queria servir, fui servir no rancho, porque eu falei, já que eu vou servir um ano, vou servir no rancho, porque pelo menos no rancho eu vou comer bem, né? Quem serve no rancho come aquilo que quer, até o general come aquilo que você bota, você não, você come o que você quer, você está no rancho, então comia melhor do que o general. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu acabei ficando lá, fui curso de cabo, fiz curso de sargento, os 2 cursos eu fiquei em primeiro lugar, que eu aprendi aqui na palavra, irmãos, que os servos, ou seja, os trabalhadores, devem servir aos seus senhores, os patrões, mesmo se eles foram pessoas ruins, como se estivesse servindo ao próprio Deus, porque Deus prospera aquele que é fiel, e Deus me prosperou. Esses 2 cursos eu fiquei em primeiro lugar, para a glória de Deus. Saí do quartel, e fui trabalhar com obra, porque eu não queria trabalhar em cozinha. E lá em casa, meu pai, quando morava conosco, ele contratava o pedreiro, e quem era o auxiliar do pedreiro? Quem era? A irmã está rindo, que já sabe, né? Era o filho do dono da obra. Minha mãe é a mesma coisa, e eu particularmente gosto muito de obra, né? Gosto muito de obra. E aí eu falei, não, vou trabalhar com obra. E comecei a trabalhar com obra, irmãos, e certo dia, eu fui trabalhar na Assembleia de Deus de Marambaia, que já não era mais essa igrejinha, mas era uma igreja como essa daqui, né? Grande, de 3 andares, como essa daqui. Nesse período ela cresceu muito ali, inclusive trabalhei nessa igreja também, quando novo convertido, ainda nesse período, né, no quartel, às vezes do quartel eu ia trabalhar lá, no dia que eu tinha folga, eu ia trabalhar, construir a igreja, ajudar a cortar o barranco, que era a igreja encostada no barranco. E aí meu tio, que era o tesoureiro, falou, meu sobrinho, tu está trabalhando? Eu falei, não, tio, estou parado, estou precisando trabalhar. Então vamos ali num salão de festa, que era no 3º andar, é o ponto central do testemunho, tá, irmãos, que eu vou falar agora aqui, presta atenção dos irmãos. E ele falou assim, não, vamos lá, porque o pessoal tem que vir do 3º andar para o banheiro, do 3º andar para a cozinha, tem que fazer as coisas aqui, levar refrigerante, levar bebida. Vamos lá comigo, para ver se você me dá uma ideia. Nós fazemos lá 2 banheiros e uma copa. Falei, vamos, tio. E aí, irmãos, vamos dizer que eu subi aqui, né? Aqui mesmo. Subi, aí aqui está o salão. Digamos que aqui era um vão, isso aqui mesmo, né? Um vão que o pastor Libório fez, de passagem de ar entre um empreendimento e outro, entre um andar e outro. E aqui era um lugar meio morto, tinha como eu falei, um barranco, né? Uma rua subindo, ele tinha uma porta de saída ali, e aqui era um lugar meio morto, justamente por causa desse vão aqui. Falei, tio, aqui ó, tinha uma parede aqui, mete outra ali, fecha, só tem banheiro masculino e feminino, nessa parte aqui, ó, você já tem uma copa, bota aqui geladeira, bota freezer, bota micro-ondas, bota bancada, meu sobrinho está excelente, pode fazer. Aí comecei a trabalhar, irmãos, uma semana trabalhando, mandei o pessoal para casa, quando eu cheguei eles não estavam, era aquele piso de ardósia, estava aquela febre de ardósia na época, e tinham botado ardósia lá em cima, e eu me lembro, irmãos, que eu estava na última laje, no 3º andar, mas na última laje, que era a laje onde tinha as caixas d'água. Eu precisava mudar a instalação de água, pastor. E eu me lembro que eu pensei assim, eu vou mudar essa instalação. E subi, mas eu não sei o que aconteceu, irmãos. Eu caí daquela laje, no 2º andar, no 1º piso, no 2º piso, 7,50 metros de cabeça aqui no chão, e nesse corredor tinha 3 degraus desse aqui, pastor, e eu caí com os membros superiores e inferiores nesses degraus, e com a cabeça com esse lado aqui, ó, isso aqui ficou tudo roxo, o tímpano estourou, vazou muito sangue por aqui, isso numa segunda-feira. E aí o que aconteceu? As irmãs da igreja
Tem um trabalho até hoje lá que começa de manhã, 7 horas da manhã, e vai até, naquela época, até 10, 11 horas da noite. Hoje não, hoje vai até 9. E elas ouviram um estrondo e se assustaram, porque elas estavam ali orando, né? É uma campanha de oração direto até o culto à noite. E elas perguntaram: que barulho é esse? Aí a irmã falou: o presbítero Jonatas está lá em cima trabalhando com o pessoal. Quando ela subiu a escada, irmãos, ela disse que ela ficou horrorizada, que era uma poça de sangue, e eu caí naquele poça de sangue. Chamaram o pessoal na rua, me tiraram com a última peça do corpo, porque ao me puxarem sujou tudo de sangue, não entrar no carro, sujar o carro da pessoa, né? Me tiraram, desacordado, tá, irmãos? Fui para o hospital em Caxias. Pastor, eu tenho até que... E aí, irmãos, me levaram para o hospital ali em Caxias, lá não tinha tomografia, me levaram para o Souza Aguiar, e lá no Souza Aguiar, irmãos, eu não tinha quebrado um osso sequer, um milagre. Nessa mesma obra, um irmão caiu de 2,80 metros e morreu, né? Infelizmente. E eu não quebrei um osso, eu tive uma fratura pequenininha no crânio, tive um coágulo pequeno, porque o sangue vazou todo pelo tímpano, né? E o meu corpo, irmãos, porque eu caí nessa escada, eu não podia mexer o dedo, irmãos, eu me lembro até hoje. Se eu mexesse um dedo, era uma dor, eu parecia que tinha passado uma draga em cima de mim, pastor. E aí eles me passaram, irmãos, o Gadernal e o Tilenol. O Gadernal anticonvulsivo, porque eu bati de cabeça, e o Tilenol porque era para eu poder, não sentir, amenizar minhas dores. Irmãos, 3 dias que eu já tinha caído e mandaram para casa. Só que em vez de eu melhorar, eu piorei. Comecei a passar mal, voltei no médico. Cheguei lá, o médico falou: você está com hepatite. Eu falei: hepatite? Você está com hepatite. Passou medicamento, porque a urina estava preta, as fezes branquinhas, né? E a pele toda com icterícia, toda amarelada. Então você está com hepatite. E mandou tomar medicamento. E tomando medicamento, ao invés de melhorar, eu piorei. Falei: meu Deus, que prova. Comecei a me coçar todo, pastor. Todo, comecei a me coçar todo. Aí me lembrei de Jó. Estou até fazendo a minha leitura anual da Bíblia esse ano, já passei. Acabei hoje o livro de Jó, inclusive. Hoje eu acabei o livro de Jó. E eu me lembrei de Jó, né, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se apartava do mal. E Deus permitiu que ele fosse provado. Primeiro ele perdeu tudo que tinha, por fim perdeu sua própria saúde. E ele se coçava com um caco de telha, era chagas da cabeça aos pés. Não tinha como ficar em pé, não tinha como ficar sentado, deitado, porque todo o corpo dele estava cheio de chagas. E eu me lembrei dele e falei: se ele que era um homem íntegro, justo, temente, né, e que se apartava do mal, Deus provou ele, eu entendi que Deus estava me provando. Eu falei: só pode ser uma prova, já caí dessa altura, eu não morri, estou me cuidando, agora estou com esse problema, com essa coceira, é uma prova de Deus. Por isso que é bom, irmãos, nós não perdemos e ficar assim com os irmãos. Quero até parabenizar os irmãos, dando atenção à palavra, porque o conhecimento faz com que nós não percamos a nossa fé. Quando nós ouvimos a palavra ela nos fortalece. E aí, o Espírito de Deus me fez perceber que o Senhor estava me provando. E aí, um irmão que morava em frente, conheci uma outra irmã da igreja Maranata de Caxias, que trabalhava no hospital Servidores do Estado, e conseguiu lá uma consulta com gasto para mim, porque ele viu que eu não melhorava, e eu estava tomando medicamento, achando que ia melhorar. E aí, quando eu fui no gastro, a doutora, né, me olhou, mandou tirar a camisa, mandou tirar a calça. Irmãos, eu tinha 72 quilos quando eu caí da laje. 72. Hoje eu tenho 84, já tive 92. Já tive 92 quilos. Eu não sou gordo, né? Hoje eu estou com 84 quilos. E eu tinha 72 quando eu caí da laje. E a doutora mandou tirar a camisa, afrouxar o cinto, abrir o zíper, e ela começou a bater na minha barriga, bater e falou: mãe, chamou minha mãe: mãe, tira todo o medicamento dele, só banho gelado, tá? Compressa de água gelada, compressa de álcool na fronte, na axila, na virilha, tira o medicamento dele, só banho de água gelado e compressa de água gelada. Isso era uma terça-feira. Ela perguntou: vocês podem vir aqui amanhã fazer o exame de sangue? Aí nós falamos: podemos, doutora. Então, quinta-feira eu não estou, mas sexta eu estou. Aí vocês retornam na sexta, vocês não vão pegar o exame, só traz o protocolo, porque eu vou lá e vou pegar o exame, porque vocês não vão conseguir pegar. Fizemos o que ela falou. Quando eu voltei na quinta-feira, irmãos, eu já voltei com essa calça, que era 40, já caindo, né? Hoje é 46, naquela época era 40, caindo, todo roxo, os dedos, tudo roxo. Por quê? Eu não comia nada. Tudo que eu comia, eu vomitava. Tudo que eu comia, eu vomitava.
Tudo que eu bebia, vomitava. Era um sofrimento muito grande, irmãos, muito grande. Quando eu cheguei lá, que a doutora me viu, ela falou, corre com ele para a emergência. Chegou na emergência, fiquei internado, já botaram o soro em mim, mandou que eu fosse já direto para o chuveiro, botou lá uma cadeira plástica, fiquei lá no chuveiro, a minha mãe lá, eu fiquei com a última peça do corpo, jogando água, delirando muito, a febre muito alta, a febre não me deixava. E aí o que aconteceu, irmãos? Meu irmão vinha com um saco de gelo, pastor, nos ombros, colocava na bacia, e as enfermeiras pegavam aquelas montes de gases, pastor Xande, gelado, irmãos, e colocava no meu corpo, e eu amarrado, pés, amarrado mãos, amarrado fronte, amarrado aqui na cintura, porque eu estava muito agressivo por causa da febre, a febre não me deixava, e é um sofrimento que eu não desejo para ninguém, se alguém me quer o mal, eu não quero o mal dessa pessoa, e eu sofri muito ali, muito, a ponto de entrar em coma, pastor, no domingo, sexta, sábado, no domingo, de manhã, a minha esposa e minha mãe foram lá, e no domingo de manhã eu entrei em coma, e eles me levaram rapidamente para o CTI, e aí quando o doutor saiu, que viu a minha mãe e a minha esposa, disse assim, vocês são parentes do Jonatas? Sim, doutor, sou a mãe, essa aqui é a minha nora, a esposa dele, então vocês podem contratar o funeral. Olha o que o médico falou, irmãos. Falou, doutor, falou. Minha esposa está viva, minha mãe infelizmente já partiu, mas ela pode confirmar. Podem contratar o funeral. Ele teve uma hepatite fulminante, medicamentosa. O Gadernal potencializou o Tilenol e o meu fígado dissolveu. Dissolveu meu fígado. Meu fígado dissolveu. Não tinha como, por isso não metabolizava nada, comida, medicamento, nada. Né? E a minha mãe falou assim, doutor, a palavra do Senhor diz que mesmo aquele que morrer, se crer, ele tornará a viver. E minha mãe falou isso para o doutor falou, estou vendo que vocês estão com a Bíblia na mão, vocês rezam, oram muito, porque o caso dele é só um milagre. O médico era filho de crente com católico, batista com católico. Depois a gente conversando, se tornamos até amigos, né, conhecidos. E ele falou assim, ele está em coma, ele não vai sair do coma, ele vai morrer. E aí, irmãos, isso foi no domingo. Minha mãe foi para casa com a minha esposa, porque não podia ficar no CTI. Chegou na igreja Assembleia de Deus de Marambaia à noite, tinha culto. Minha mãe foi lá, pediu oração na igreja, contou que o médico havia desenganado, né? Eles levantaram um clamor, e minha mãe no culto à noite, domingo foi para casa. Na segunda de manhã, irmão Jonas desceu na Covanca, que é um bairro do lado onde eu moro ali, que ele era militar, ele soltava ali do ônibus, passava em frente à rua da igreja Marambaia, passava em frente à minha casa, porque ele morava dentro do grotão ali na Mangueirinha. Quando ele passa pela igreja da Marambaia, em frente à igreja, na rua Marambaia, ali moram muitos irmãos, e falaram para ele assim, Jonas, ora pelo presbítero Jonatas, porque o médico desenganou ele. O médico disse que para a família contratar o funeral. O que aconteceu, irmãos? Ele veio, ele disse, né, que ele veio orando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia da minha alma, orando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, e quando ele passou em frente à minha casa, que minha casa fica em cima da casa da minha mãe, tinha uma janela assim na frente, e a minha sogra estava na janela, e ele falou, irmã Marlene, oi Jonas, fala meu irmão, Deus mandou dizer, que é para fazer 7 dias de oração, e 7 dias de jejum, porque no final dessa campanha de oração e jejum, Deus vai curar o presbítero Jonatas naquele lugar. Irmãos, a palavra do Senhor diz, crê nos meus profetas e sarareis, ou prosperareis, dependendo da tradução. Crê nos meus profetas e prosperareis. Crê nos meus profetas e sarareis. E elas creram. Minha sogra falou com a minha esposa, com a minha mãe, com meus irmãos, com os irmãos, e eles começaram a orar, pastor, até 2 horas, 3 horas da madrugada, iam dormir, acordavam, ficavam até 2, 3 da tarde, em jejum, né? Na quarta-feira, irmãos, eu saí do coma, e eles ficaram todas felizes, e o médico falou, olha, ele saiu do coma, e elas se alegraram, mas o médico falou, olha, não era para ele ter saído, mas ele saiu, mas ele vai morrer, porque não tem condições, o fígado dele está totalmente destruído, não tem como voltar a funcionar, né? Então a notícia era de morte, e elas continuaram orando, e vinha pessoas das igrejas, do bairro ali, irmãos, em Cristo, de outras denominações inclusive, orar na minha casa ali, sabendo dessa campanha lá, orar pela gente, e eles orando, quando foi no domingo, no último dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando foi no domingo, no último dia, minha tia foi me ver, no CTI,
e perguntou ao doutor: doutor, quando é que o meu sobrinho vai sair do CTI? A igreja é grande, o ministério é grande, a família é grande, tem muitos amigos, querem vê-lo, visitá-lo, e não estão podendo. E o doutor falou: ele não vai sair daqui nem tão cedo. Ele teve essa hepatite fulminante. Essa semana nós vamos fazer um transplante de fígado nele aqui no fundão, já que ele não morre. E não morre por quê, irmãos? Não morre por quê? Porque operando Deus na nossa vida, quem impedirá? A vida e a morte estão na mão de Deus, e nós estamos na mão de Deus. Nós somos igreja, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus. E ele falou: ele não vai sair daqui. Quando o médico saiu, a minha esposa falou assim para ela: dona Emídia, eu creio que amanhã mesmo, só que minha esposa não sabia que era o 7º dia de campanha, ela não lembrava. Eu creio que amanhã mesmo, se Deus quiser, ele vai estar na enfermaria. E foram para casa orar. E a minha sogra, irmãos, estava lá no periquito, a minha sala, ela é um L, ela é grande ali, né? Uma grande, tinham bastante pessoas, e a minha mãe e a minha sogra começou a sorrir, com uma felicidade assim, extrema. E a minha mãe perguntou: dona Marlene, por que a senhora está sorrindo? Aí minha esposa falou: mãe, por que a senhora está sorrindo desse jeito? Aí ela falou assim: vocês não viram nada e não ouviram nada? Porque Deus, irmãos, ele se manifesta, Deus fala. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Não, mãe, nós não vimos nada não, dona Marlene. O que foi? Veio agora um facho de luz, como um raio, caiu dentro da Bíblia. Essa sala ficou toda de cor azul iluminada, e nesse clarão azul, eu ouvi a voz de Deus dizendo: hoje estou dando vitória ao meu servo naquele lugar. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, porque agindo Deus, operando Deus, irmãos, ninguém pode impedir o agir de Deus e o operar de Deus, né? Irmãos, quando chegou 8 horas da manhã, eu estava tendo erupção cutânea, nem sabia o que era erupção cutânea, né? 26 anos naquela época, eu estou com 52, tem 26 anos isso, há 26 anos eu conto esse testemunho, onde eu vou pela primeira vez. Eu estava tendo erupção cutânea, eu não podia suar, não tinha nada metabolizando, meus sinais vitais estavam bons, minha pressão arterial estava boa. A doutora falou assim: rapaz, não pode estar com erupção cutânea, pega a máquina de ultrassom, pegaram a máquina de ultrassom, irmãos, e a doutora botou o gel e começou a passar o gel, e ela baixinha, né, um óculosinho redondinho, nunca me esqueci, parece que o olho dela pulou assim, Mônica, aquele desenho do Papalégua, né, do Pica-Pau, que o olho pula assim para fora. Ela falou: limpe esse rapaz, o fígado dele voltou a funcionar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmãos, porque agindo Deus, irmãos, quem impedirá? Glória a Deus. O Senhor usou o profeta, e hoje, irmãos, Deus usa o profeta com a palavra. Creia na palavra do profeta, não duvide, porque aquele que duvida é como o vento, né? É como a folha que o vento leva, é como a onda do mar. Não duvide dos profetas, irmãos, creia na palavra do Senhor, creia nos profetas de Deus. E elas obedeceram, pastor, e a família se uniu, a igreja se uniu. Quando a igreja ora, quando a família ora, Deus age, Deus opera, Deus faz acontecer, aleluia, glória a Deus. Eu saí dali, irmãos, com fralda descartável, Xande, tubo na boca, tubo no nariz, tubo nas partes íntimas. Aquele rapaz que tinha 72 quilos, que era magrinho, mas era tudo músculo, né? Eu só tinha osso e músculo, pastor. Era musculosinho, porque trabalhava com obra, né? Já fui atleta, já joguei no Fluminense, já joguei aqui em Caxias nos clubes, quando era adolescente, nessa fase do meu pai sair, quando ele estava e quando ele saiu, eu jogava. Depois que ele saiu, eu tive que sair da igreja, sair do futebol, e eu era vaidosinho, né? Me achava bonitinho. Hoje eu sou mais ou menos, né, irmãos? Mais para menos, calma, gente, eu sou mais para menos. Mas antes eu me achava mais ou menos para mais, né? E aí, irmãos, eu pude perceber que nós não somos nada, irmãos. Nada. Minha mãe voltou a limpar minhas nádegas. A minha esposa limpou minhas nádegas. Eu tomava banho no leito, pastor. Eu fedia, lembra dessa coceira? Eu fiquei todo inchado. Quando eu desinchei no leito, a minha pele soltou toda, irmãos. Eu tinha cada calo enorme de obra aqui, pastor. Aquele calo saiu tudo. A minha pele saiu toda. Eu fedia de manhã cedo. Eu tinha que tomar um banho, porque eu cheirava mal. O que é a glória do homem? Tem alguém que se acha, né? Tem mulher que se acha popozuda, né? Busto. Não, a gente não é nada. A gente não é nada.
A misericórdia, se não for a misericórdia do Senhor, irmãos, nós vamos partir hoje ainda. Sabe o que é a glória do homem? É como a flor, como a erva que de dia cresce, floresce, à tarde vem o vento, o sol queima, morre. Assim é a glória do homem. Está escrito que assim é a glória do homem. Então, quer se gloriar? Quer se gloriar porque é alguma coisa, porque conseguiu alguma coisa, porque tem alguma coisa? Se glorie no Senhor, irmãos. É o Senhor é quem dá. É o Senhor, meu, é quem recompensa. É o Senhor que abençoa. É o Senhor que dá saúde. É o Senhor, irmão. Dê toda a honra, dê toda a glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E fui me recuperando, irmãos. Não conseguia segurar um copo de água. Não conseguia segurar um copo de água com água. Não conseguia. Eu tomei um medicamento chamado Meticortem. Esse medicamento acabou com a minha calcificação toda. Eu virei um homem borracha. Eu não conseguia segurar um copo, pastor. Eu não conseguia falar. Aí eu tive que voltar a falar de novo. Algumas palavras ainda tenho dificuldade de falar até hoje. É uma marca, né? Que eu tenho. É a marca de que ficou em mim. E eu fui ao longo do tempo, tomando banho no leite, depois me botavam numa cadeira, eu ia lá, tomava banho na cadeira, né? E tiraram a sonda, e no dia 25 de dezembro, eu com muita dificuldade, andando com muita dificuldade, eu me lembro que eu segurava a parte íntima aqui, né, a cueca, né, para não cair, muita dificuldade, pedia pelo amor de Deus, não fica perto de mim, porque o médico mandou, disse que eu tinha que andar, eu não conseguia, e aí vinha outro com a cadeira de roda, eu falava, bota a cadeira porque eu vou cair, e sentava, e eu ganhei uma alma para Jesus no hospital, dia 25 de dezembro de 1999, e eu falei comigo, meu Deus, bom eu não ia no hospital, bom eu não ia visitar os hospitais, Senhor, me dá a oportunidade de eu ir um ano, todos os domingos, pregar a tua palavra no hospital, e para a glória de Deus, irmãos, eu consegui, um ano inteiro, ir para os hospitais, pregar a palavra de Deus, e muitas almas aceitaram a Jesus, para a glória do nome do Senhor, viu? Às vezes a gente está com saúde e não faz, e aí Deus permite a gente passar pelo vale para mostrar, né? Que nós devemos fazer isso, não importava se era Natal, se era Carnaval, se era Semana Santa, se era meu aniversário, se era final de ano, não importava se era aniversário da minha esposa, era um propósito, todo domingo eu ia para o hospital, irmãos, para pregar a palavra de Deus, consegui cumprir esse propósito, e aí, ganhei essa alma para Jesus, com muita dificuldade, falava muito devagar, porque as palavras eram emboladas e fraco demais. No dia 29, o médico falou que ia me dar alta. Eu falei, alta, doutor, alta? Não é licença, não? Não, vou te dar alta, você se recuperar em casa. Mas eu vou chamar aqui um neuro. Aí chamou um neuro, pastor, e veio mais uns 4 médicos. Eu comecei a fazer aqueles testes, né? Quantos dedos tem aqui? Assim, bate aqui, né? E o médico falou assim para os outros, olha, ele não vai ficar bom não, mas ele vai melhorar muito. Ah, irmãos, quando ele falou isso, eu ouvindo ali tudo isso, lembra que eu falei aqui que eu não falava direito? A frase saiu perfeitinha. Eu falei assim, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, eu estou curado, e quero comer, estou com fome. Os médicos se assustaram, porque eu não falava. Irmãos, pastor, a frase saiu certinha. Aí o doutor falou, qual é a dieta dele? Não tem dieta, não, pode dar comida para ele. Irmãos, Xande, quando vê aquele prato de arroz e feijão sem sal, uma abobrinha sem sal e carne moída sem sal, meu irmão, ó, que delícia, meus irmãos, que delícia, nunca mais faltou abobrinha lá em casa, até que dia, pastor, 26 anos, eu nunca tinha comido abobrinha na minha vida, hoje não falta abobrinha lá em casa, irmãos. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Nós não podemos murmurar, porque tem gente que tem, mas não pode comer, né? Tem pessoas que têm condições e não podem se alimentar porque estão numa situação difícil. Não murmure se só tem carne, se só tem frango, se só tem peixe, se só tem... Quem gosta de pé de galinha aqui? Quando fizer, me chama para comer, eu também gosto. Não reclame se só tem pé de galinha. Adore, agradeça, sejamos gratos a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu fui para casa, muita dificuldade. Os irmãos da igreja chegavam lá em casa, apertavam a minha mão, deixava 100, deixava 50, deixava 200. A igreja que eu caí, a Assembleia de Deus de Marambá, meu pastor presidente, Francisco Libório, mandou que cuidasse de mim. Foram 10 meses. Foi todo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro foi a eleição. 12 meses. Outubro, novembro. 11 meses. 11 meses a igreja me mantendo, pagando as minhas contas, cuidando de mim, porque o médico falou, pastor, que tinha ficado 2 anos sem fazer esforço físico. E eu trabalhava com obra. Eu falei, eu tenho que trabalhar agora com alguma coisa que seja administrativo. Só que eu não tinha. No segundo grau eu acabei assim, né?
fui abandonado pelo pai, já conhecia a massa, queria casar, fui para o quartel, queria casar, então não estudei, acabei segundo grau assim, de uma maneira bem, né? E aí, o que aconteceu, irmãos? Eu resolvi, eu já tinha dito que viria candidato a vereador em Caxias, cumpri a minha palavra, e o pastor falou, meu filho, se você está fazendo campanha, você pode trabalhar. Eu falei, pastor, eu também concordo com o senhor, na verdade eu não posso fazer, mas como eu dei minha palavra, então, de vez em quando eu saio aí para poder, era até o Zito na época. E resumindo, irmãos, tive 790 votos, sem R$1 no bolso, recebendo comida da igreja, um carro Passat pintado na mão, que quando chovia, dissolvia a tinta, tinha que limpar o carro e pintar de novo. E eu me senti, né, irmãos, e me sinto um vitorioso, porque tinha muitas pessoas com recurso, com dinheiro, com boca de urna, e não tiveram, às vezes, nem a metade do voto que eu tive. Então, me senti um vitorioso. Dezembro, eu fui trabalhar na sapataria ali no Center Calçado, que eu conheci ali o gerente dali, que é um cristão. Trabalhei com ele, que eu comprava sapato quando era do quartel ali com ele, e ele me deu uma oportunidade. Janeiro eu fiquei em casa, porque dezembro é muito corrido, muitas dores, né? Porque até hoje, se eu fizer algum esforço muito forte, eu sinto dor, tendinite, né, dessas cãibras, até hoje isso me acompanha. E aí, em fevereiro, eu fui procurar vaga para trabalhar com venda de carro, porque eu falei, vou vender carro, porque vender carro dá dinheiro. E aí fui lá na Ducalto, o gerente perguntou se eu tinha experiência, eu falei que não, mas que eu já tinha vendido lingerie, já tinha vendido picolé, já tinha vendido ferro velho, já tinha vendido bala. Aí ele fez um sorriso bem bonito, igual o Xande, assim, falou assim, rapaz, eu gostei de você. Mas só que aqui a Destaque é a empresa que mais vende Volkswagen no Brasil. E nós temos, uma pilha de currículo de pessoas capacitadas ali, e não tem como te dar uma oportunidade. Mas o supervisor, quando eu passei pelo supervisor, ele falou assim, mas ali, tem um departamento de consórcio, eles dão oportunidade. Irmãos, me deram oportunidade, em 14 meses eu fiquei 11 vezes em primeiro lugar, para a glória de Deus. Passei a ser vendedor de carro zero, passei a ser vendedor de carro usado, e a Ducalto fechou, muito, tudo que tem, né, irmãos, roubo não prospera. Aí eu saí 6 meses para ficar numa agência, porque eu vim candidato a vereador, minha casa se acabou, minhas filhas pequenas, né, escaram a casa toda, a casa não tinha cobertura, tinha vazamento, e eu falei, sabe uma coisa, vou aproveitar essa indenização. Esse período que eu fiquei lá, eu ganhei um dinheirinho, tinha 2 carros, eu vendi um carrinho, vendi os carros da loja, mas também vendi meu carrinho particular, e tinha um dinheirinho, eu falei, vou reformar minha casa, vou poder ver, estou na agência, depois eu volto para a concessionária, virei dono da concessionária, dono da agência, sem ter dinheiro, sem nada, né? Só que quando veio a crise, veio o aperto, eu não pude mais continuar, então voltei para a concessionária, aí eu fui procurar emprego na Destaque Volkswagen. Irmãos, em um ano e meio, eu saí de vendedor de carro usado para gerente da concessionária. Aquele rapaz que vivia no lixo, passou a viver no luxo. Aquele rapaz que não tinha nada, passou a ter tudo o que queria. Aquele rapaz que era muito pobre, passou a ter a verdadeira riqueza, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos, para a glória de Deus. E aí, irmãos, eu que não tinha nem uma bicicleta para andar, meu pai comprava uma bicicleta, mas meu irmão era pipa voada, o Davi, sumia com a bicicleta, e os 6 irmãos não tinham como andar de bicicleta, pastor. Passei, irmãos, a viajar pelo Brasil, e cheguei até ir, lembra que eu fui em Israel? Só que foi na época da pandemia, não podia entrar, né? E fiquei só no Egito, pude nadar no Mar Vermelho, irmãos, e o mar é vermelho porque ele é cheio de corais vermelho, cheio de peixe, uma coisa linda. Fiquei num resort, no deserto, irmãos, coisa mais linda do mundo, né? No Egito. Deus me proporcionou isso. Hoje eu sou pastor, né? Fiquei pela disposição da igreja há 7 anos, que o meu pastor mandou parar de trabalhar, ficar só pela igreja. Ano passado ele me tirou da congregação, tirou inclusive até minha ajuda, né? Mas Deus nunca me abandonou, Ele nunca vai me abandonar. Eu estou passando um processo, mas estou louvando e adorando o nome do Senhor. Sou estudante de Direito, estou no 8º período, fiz ProUni, eu tenho 100% de bolsa, né, de Direito, estou no 8º período, e ganho aí R$2.000 como estagiário ali na Alerj, e estou vivendo na presença de Deus, estou vivendo para a glória de Deus, amém? Esse testemunho, irmãos, aqui é para dizer para você que o que Deus fez por mim, pode e faz muito mais pelos irmãos. Não desistam, por mais que o relatório, o diagnóstico seja de morte, agindo Deus, operando Deus, irmãos,
Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor Silas, pela oportunidade. Amém? Foi um testemunho, mas eu quero voltar aqui um dia para pregar. Se o pastor Silas tiver coragem de me convidar de novo, eu venho, tá, irmãos? Pastor, muito obrigado. Me desculpa alguma coisa aí, tá? Você foi edificado com esse testemunho? Eu fui muito edificado. Coisas que ele falou que eu não sabia. Não sabia. Apesar de sermos amigos aqui, mas eu não sabia desses detalhes. Fui muito edificado pelo seu testemunho. Vamos orar? Pastor Xande, vem aqui. Quem trabalha no Metanoia sabe que ele é um grande ajudador nosso. Ele é um dos ministradores. Ele está sempre com a gente. No sábado agora ele torceu o dedo. Ele saiu de lá. Ele foi direto para o hospital, pensando que tinha quebrado o seu dedo. Graças a Deus não quebrou. Ele está aqui. Pastor Xande, ore por ele, pela vida dele, pela família dele. Você pode ficar de pé? Pode. Pode estender a sua mão para cá, pela vida do pastor? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para render glórias ao Teu nome, te agradecer, ó Deus, pela instrumentalidade da vida do pastor Jonathan. Obrigado, Pai, o Teu filho é um milagre, Teu filho tem servido ao Senhor com fidelidade, e nós temos visto a Sua mão agindo em favor dele, da sua família, que o Senhor continue direcionando, sustentando, cumprindo, ó Deus, o Teu propósito na vida do Teu filho. Nós glorificamos o Teu nome nessa noite, porque fomos edificados, Senhor, por esse testemunho vivo da parte do Senhor ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, em relação aos Seus projetos, em relação aos Seus sonhos, nós apresentamos ao Senhor. A nossa oração é que o Senhor continue fazendo a Sua vontade na vida dele, Pai, que ele possa continuar cada dia desfrutando do Teu agir sobre a vida dele, como aqui nessa noite foi relatado, agindo Deus, quem impedirá? Age em favor da vida do Teu servo, Pai. Abre as portas, Pai, no nome de Jesus, prospera na vida do Teu servo, guarda o coração dele, que a cada dia ele continue prosseguindo em querer Te conhecer e fazer a Tua vontade. E nós, como igreja do Senhor, que nós possamos continuar sendo fiel ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, guarda o nosso coração, esteja com a nossa caminhada, renova nossas forças, Pai. Muito obrigado por essa noite, o Senhor ter falado no nosso coração. Essa é a nossa oração e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Pode dar um abraço no seu irmão, no seu amigo. Se você quiser vir aqui dar um abraço no pastor também, fique à vontade.